Talvez as suas ações, o que você tem feito, tenha desagradado a Deus e tem demonstrado que você não é filho de Deus, não é convertido. E Deus tem uma mensagem especial para você, que ainda tem solução, ainda há esperança. Talvez as palavras bonitas que você tem proferido não tenham causado nenhuma mudança, nenhuma reação na sua vida, no seu estilo de vida. E agora Deus, ele convida você a meditar comigo nessa passagem que está lá na primeira carta de Coríntios, capítulo 1, verso 17 ao 21. A gente vai ler e eu vou explicar aqui, dividindo em 3 partes. E essas 3 lições eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Então fique comigo nesse vídeo e deixe Deus falar com você através da palavra que será aberta. Que diz o seguinte, verso 17: Por esta causa eu vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco. É importante aqui a gente dar uma pausa para explicar o verso 17. Aqui a igreja de Coríntios estava num contexto muito problemático. Eles se sentiam orgulhosos, superiores aos outros espiritualmente. Eles valorizavam muito a autopromoção, o status social, a retórica. Paulo já tinha evangelizado eles. E Paulo era responsável, na sua segunda missionária, por evangelizar e mostrar Cristo a eles. E, infelizmente, estava entrando muita influência dos sofistas lá, que valorizavam muito a autopromoção, o status social, e isso estava entrando em alguns da igreja. Então Paulo agora, ele reage à intervenção paulina e manda Timóteo para representar ali o seu apostolado, a sua autoridade, porque ele já não estava sendo tão valorizado por alguns dos coríntios. Eles estavam muito orgulhosos, alguns dos coríntios. É interessante recapitularmos aqui o contexto literário, porque mostra essa passagem ao clímax da intervenção paulina, porque havia muitos problemas e Paulo queria corrigir os problemas de alguma forma. E ele manda Timóteo. No capítulo 1, por exemplo, Paulo fala das divisões que havia na igreja. Capítulo 2, do mesmo capítulo também, capítulo 1, Paulo fala da unidade cristã, ele exorta a unidade cristã à igreja. Capítulo 1, ele fala da força na fraqueza. E capítulo 2, Paulo fala que a sua pregação, a pregação dele, não dependia de palavras bonitas que não trazia nenhuma transformação, mas sim do Espírito Santo, consistia não em persuasão, mas o poder do Espírito Santo. No capítulo 3, Paulo fala da natureza da igreja. Capítulo 4, Paulo trabalha ali a imagem correta de um pastor, de um ministro. E aí a gente percebe que essa passagem, ela é o clímax, né? Ela é uma ponte introdutória que introduz também a seção 2 da carta, do capítulo 5 ao capítulo 16, de forma mais prática, que é as orientações práticas ali que Paulo tenta solucionar os problemas que havia na igreja. Eu convido você a continuar refletindo comigo. Então Timóteo é enviado para lembrar os coríntios sobre os caminhos. Caminhos esses, traduzido no grego, tas rodós, que significa ensinos doutrinários, uma conduta de vida que Paulo já havia ensinado para eles. Eles precisariam relembrar, porque eles estavam longe, distantes, estavam se afastando daquilo que Paulo tinha ensinado. Timóteo foi responsável para ensiná-los, relembrá-los sobre isso. Timóteo, Paulo o conhecia e ele não ia enviar qualquer pessoa para realizar essa grande missão. E Paulo sabia que Timóteo era filho amado dele e o considerava como filho espiritual, mas também fiel no Senhor. A expressão em Quírio, no Senhor, ela modifica o adjetivo, que é fiel. Ela enfatiza que Timóteo era um ministro, e uma das credenciais principais de Timóteo é que ele era fiel, acima de tudo, a Deus. E as suas atividades, o que ele fazia ao ajudar Paulo ou na missão, era norteada pela sua fidelidade a Deus. Então, Timóteo, ele não violava a vontade de Deus. E aqui vai uma lição para mim e para você. Será que eu e você temos violado a vontade de Deus? Será que de alguma forma a gente tem buscado agradar homens, agradar pessoas e esquecer de agradar acima de tudo a Deus? Porque corremos o grande risco, amigos, de buscar status, buscar agradar pessoas, aprovações sociais, e nós estamos vivendo num mundo assim, que busca por aprovação social, mas no final a gente está desagradando a Deus. Então Deus convida você a que você seja fiel a Deus, custe o que custar. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram colocados à prova, e diante de morte eles resolveram ser fiéis a Deus, e Deus os livrou. Então vale a pena ser fiel a Deus, porque Deus nos recompensa. E aqui a gente vê no capítulo 18, alguns ensoberbeceram, né, como se eu não tivesse de ir ter convosco. Ou seja, alguns estavam orgulhosos, né, e o texto não deixa explícito
o que causava esse orgulho deles? Provavelmente a natureza do coração deles. Então no verso 19, 20 e 21, eu quero ler com você, diz o seguinte: mas em breve irei visitar-vos, Paulo dizendo, se o Senhor quiser, então conhecerei não a palavra, mas o poder dos orgulhosos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. E Paulo termina com a pergunta: o que vocês preferem? Ele é a voz com vara ou com espírito de mansidão? É interessante isso, porque Paulo, ele agora vai dizer, olha, futuramente eu vou visitar vocês. Vocês não estão acreditando que eu vou visitar vocês. Mas eu vou olhar não as palavras bonitas que não têm trazido mudança na sua vida, na vida de vocês, não o discurso bonito, não as declarações bonitas, mas o poder, se de fato o Espírito Santo tem mudado os pensamentos de vocês, as suas ações, a vida de vocês. E aqui vai uma lição para nós. É interessante que essa antítese, né, trazida de logos e dinamis, que é palavra e poder, ela contraste a diferença do reino de Deus e o reino humano, porque muitos estão vivendo em prol de palavras bonitas, mas essas palavras não têm transformado a vida das pessoas. Talvez eu fale para alguém que tem valorizado muito a oratória, o conhecimento, mas a sua vida não tem evidenciado de fato o Espírito Santo na sua vida, e corremos o grande risco de viver pensando que nós estamos com o Espírito Santo e no final nossa vida não reflete isso. Paulo estava dizendo, olha, o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Ou seja, nós somos cristãos. Você não está aqui nesse vídeo à toa, e eu já convido para você curtir e se inscrever, porque nós vamos aprender muito mais sobre esse Deus que nos ama. Estudar mais profundamente a palavra de Deus, ela nos liberta, porque no mundo existem muitas mentiras. Então convido a você a se inscrever nesse canal e já curtir, compartilhar, porque nós vamos aprofundar nas histórias bíblicas, ensinos bíblicos. Tudo isso vai nortear e ajudar a fortalecer a nossa fé. Então, continuando aqui, o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Que eu e você possamos entender que o que vai evidenciar se estamos realmente vivendo conforme a vontade de Deus é a nossa ação, não é o que dizemos. Olha para Pedro. Pedro, ele falava palavras bonitas para Jesus. Olha, Jesus, se for preciso eu vou morrer por sua causa, o Senhor é Deus, o Filho de Deus vivo, se for preciso eu serei preso. Mas no momento da prova, Pedro provou que as palavras bonitas mostravam um coração vazio. Talvez eu falo para alguém que tem se sentido longe de Deus e você tem demonstrado que está próximo de Deus para as pessoas, mas só você e Deus sabe, quando você entra no seu quarto, quantas lágrimas caem nos seus olhos, porque você sente esse vazio no seu coração. Deus quer preencher o vazio que existe no seu coração. Deus quer mostrar a natureza do reino de Deus. Ela consiste não em palavra, mas em poder. Uma vida que é influenciada pelo Espírito Santo, ao ponto de mudar os pensamentos e as ações. Deus quer mudar a sua vida. Deixa Ele mudar a sua vida. Por isso eu convido você a se inscrever neste canal e vamos juntos aprender mais de Deus. E para a gente finalizar, Paulo ele conclui perguntando retoricamente para os coríntios: e aí, diante de tudo isso, quando eu for visitar vocês, vocês vão querer que eu vou com vara? Esse sentido desse termo vara, rábido, no grego, é uma expressão que refere-se a uma visita com firmeza para corrigir, se possível, disciplinar alguns das igrejas. Ou, se eles aceitarem a mudança, mudar de comportamento, mudar de ações, eles vão receber gentileza e amor de Paulo. Mas embora esse termo pareça diferente, tudo isso carrega o amor de Paulo. Paulo se considerava o pai deles. E isso é evidenciado no verso 14 do mesmo capítulo 4 da carta, que Paulo os considerava como filhos amados. É como o pai, que ao olhar para os filhos errando, ele vai corrigir, mas tudo isso com amor, para instruir no caminho que deve andar. Então Deus é da mesma forma conosco. E nós precisamos entender que Deus ele quer corrigir, quando Ele corrige é porque Ele quer o nosso bem. Talvez você sentiu o Espírito Santo falar com você, porque você precisa mudar algumas coisas. E tudo isso é Deus querendo mudar a sua vida, porque Ele quer o seu bem. Deus é como o Pai que nos ama e que quer mostrar para a gente, de fato, o que importa, o que é a natureza do reino de Deus, que consiste não em palavras, mas em poder. Você quer demonstrar de fato que Deus está atuando na sua vida? Não são palavras bonitas, mas é um viver, é um estilo de vida que mostra que Deus habita em você. Deus quer habitar na sua vida. Deixa Ele mudar as suas ações. Deixa Ele ser sua força, sua fortaleza. Deixa Ele ser o sentido para a sua vida. Então curta e comente se você gostou, se algo te tocou ou um verso preferido. Convido você a interagir, eu estarei respondendo todos os comentários. E vamos juntos
Se inscreva no canal para aprendermos mais sobre Deus e entendermos que a Bíblia é o mapa que nos levará para o destino final. Deus te abençoe.